Você é uma pessoa realizada? Você, como cristão, é uma pessoa realizada? Você, como discípulo de Jesus, é uma pessoa realizada? Como um discipulador de discípulos, um fazedor de discípulos de Jesus, você é uma pessoa realizada? Bom, essa é a temática de Jesus. Jesus, em João 17,13, diz assim: Mas agora eu vou para junto de ti. E isto fala no mundo para que eles, os discípulos de Jesus, tenham alegria completa em si mesmos. Ou seja, tudo que Jesus queria é que seus discípulos fossem pessoas realizadas. O estudo que faremos agora nesse momento fala sobre essa realização pessoal. Por que isso aqui é tão importante? Então vamos tentar entender. Por que Jesus se preocupava com essa questão? O fazedor de discípulos precisa ser alguém apaixonado por aquilo que ele faz. O fazedor de discípulos é alguém que influencia as outras pessoas com a força da paixão que ele tem. Esses dias alguém perguntou para mim se eu não me cansava com as lutas e dificuldades do ministério que eu desempenhava. Eu disse não. Não, porque eu amo ser pastor, eu sou apaixonado. Então, as lutas, as dificuldades são inerentes a esse processo. E a paixão que eu tenho por fazer isso não me fazem me preocupar com as lutas e dificuldades. Eu continuo apaixonado pelo meu chamado. No ministério cristão, as pessoas precisam se sentirem realizadas pelo senso de propósito das suas vidas. Deus tem um propósito para cada um de nós. E elas precisam, então, se sentirem realizadas nesse senso. O problema é que tem muitas pessoas que não têm esse senso de propósito. Muitas nem sabem qual é o propósito de Deus para as suas vidas. Mas o chamado para servir a Deus faz parte desse propósito. E esse chamado, ele tem um preço, ele é custoso, sem dúvida nenhuma. Mas nunca deverá ser um fardo pesado para aqueles que o recebem por revelação. Se Deus revelou para eles, embora seja algo custoso, não será algo pesado. Sabe qual é o segredo para formar discípulos felizes? Esse era o que Jesus queria descobrir, queria deixar claro, pedindo ao Pai. O segredo para formar discípulos felizes é ser um líder feliz. Ser um discipulador feliz. Pessoas que vivem gemendo sobre esse fardo do chamado não conseguirão inspirar ninguém. Quem é que vai querer ser discípulo se vê o seu discipulador gemendo, angustiado, reclamando, não é? Carregando um peso enorme? Alguém vai querer ser discipulador igual a ele, líder igual a ele, um pastor igual a ele, um missionário com ele? Claro que não. Mas se você vê alegria no coração dessas pessoas que te lideram, que te treinam, então você vai se sentir a paixão deles sendo transferidas para o seu coração, e o seu coração receberá esse chamado e será incendiado por esse chamado. Todo ser humano busca inconscientemente ter um senso de propósito. Quando o chamado cristão é vivido e apresentado como resposta a esse anseio de realização de um propósito da parte de Deus para a sua vida, então ele vai conquistar o coração das pessoas, por onde você passar. A demonstração do prazer em servir a Deus e em ver o reino de Deus prosperar é um dos elementos de influência mais poderosos nas mãos de um fazedor de discípulos. Um líder, um fazedor de discípulos, precisa se preocupar não apenas em conduzir os seus discípulos a uma responsabilidade do chamado, mas ele precisa despertar neles o prazer da fidelidade no desempenho desse chamado. Homens de Deus precisam entender que vale a pena sofrer pela realização e pela conquista do seu chamado. Vale a pena, vale a pena. Líderes dominados pelas ambições da terra nunca formarão discípulos dispostos a viverem e morrerem pelos seus projetos dos céus. Por quê? Porque os seus discípulos verão que ele está de fato preocupado e envolvido com as suas paixões terrenas. E essas falarão mais alto. Líderes dominados, portanto, pelas ambições da terra não conseguirão formar discípulos e que estarão dispostos a viver e morrer pelos projetos de Deus, pelos projetos dos céus. Existe uma grande diferença entre desfrutar das coisas e viver em função delas. Aqui, na Terra, nós desfrutamos de algumas coisas.
boas, maravilhosas, mas nós não podemos viver em função dessas coisas. Existe diferença, portanto, em desfrutar das coisas e viver em função delas. Qualquer conquista aqui na Terra será uma tragédia se tirar um homem de Deus da vocação celestial que Deus lhe deu. O destino de um filho de Deus é o trono. O seu caminho é a cruz. Nenhum discipulado será verdadeiramente cristão se não difundir os conceitos de renúncia e de recompensa. Nós renunciamos e seremos recompensados pela vida eterna, mas é preciso fazer renúncia para os valores do mundo e os prazeres deste mundo. O grande segredo para levantar discípulos dispostos a darem tudo pelo reino é conduzi-los a uma experiência com o amor de Deus. Quando o amor de Deus nos encharca e nos envolve, nos abraça, esse amor não dá limite, ele elimina todos os limites. Não há limites dentro do amor de Deus. Um discipulador apaixonado por Deus, por Jesus Cristo, pelas coisas do seu reino, ele terá um irresistível poder de influência sobre a alma dos seus discípulos. Pessoas que se sentem amadas amarão ainda mais. Quando um líder se relaciona com seus discípulos sobre essa tônica da afetividade, ele ativa a capacidade de amar nos corações dos seus discípulos. Líderes que tratam os seus discípulos apenas como máquinas de resultados abrirão rombos nas suas almas. Somente pessoas valorizadas, amadas, alcançarão o seu maior potencial. Quem não é amado não se ama, e quem não se ama não consegue amar. Quase sempre é assim. Por isso, o discipulado precisa dar um senso de valor para as pessoas. Nada é tão importante quanto as experiências que uma pessoa tem na presença de Deus. O bom discipulador, portanto, estimula e facilita essas experiências, porque é nessas experiências que ele vai ser encharcado pelo amor de Deus. E esse amor pelo qual ele está encharcado será transmitido para as outras pessoas. Todo discipulado e liderança que ele fará, ele irá fazer encharcado por esse amor. Por isso ele precisa ter essas experiências com Deus. O desafio de um fazedor de discípulos é se tornar o mais plano espelho da paternidade de Deus sobre a vida daqueles que ele está formando. As pessoas precisarão ver em você, líder, discipulador, a figura de Deus. Você precisa refletir a paternidade de Deus sobre a vida dos teus discípulos. Esse é o desejo de Jesus. Esse é o sonho de Jesus. E foi por isso que Jesus, na sua oração sacerdotal, pediu para Deus: Senhor, eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa dentro deles mesmos, em seus corações. Jesus te chamou para um árduo desafio difícil, que vai precisar de negar muitas coisas, abrir mão de muitas coisas, sacrificial, mas um desafio que te trará grande alegria, se é que você foi chamado por Jesus. Que Deus te abençoe.